Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Eu vou falar sobre a questão da guerra da Ucrânia, que está passando de 7 meses de operação militar russa na Ucrânia. Teve um momento muito tenso, né, do Putin, ele convocou 300 mil reservistas, né, para um momento estratégico na questão da operação militar russa, que eles estão tentando fazer um referendo para anexar as áreas, né, que já tem maioria russa, né, e que estava sendo atacado pelos ucranianos. E o presidente, o Putin, ele falou também em usar armas nucleares. Ele não deixou claro se ele poderia usar arma nuclear na Ucrânia ou inclusive contra a Europa e a OTAN, né? Ele continuou o corte de gás, né, que é uma das fontes de energia que gera energia elétrica em toda a Europa, principalmente na Alemanha. Então está se aproximando o inverno na Europa, isso é uma pressão muito grande, né? E eu queria falar sobre essa questão. Bom, eu acho que apesar do ele falou que não é um blefe, né? Sempre perigoso, porque todos os políticos, principalmente o russo, o chinês, lá no Oriente, principalmente a China e a Rússia, eles não costumam blefar nessas questões militares. Eles são mais fechados, né? São autocracias, a Rússia e a China, e eles não têm muita liberdade de imprensa, de expressão, e geralmente essas questões de governo eles não costumam blefar. É igual a China também, a questão do Taiwan, né? A China tá falando, foi muito incisiva dos Estados Unidos não ficar fomentando a independência de Taiwan. Na questão de Taiwan tem uma questão tecnológica envolvida, porque Taiwan é um dos poucos polos de tecnologia de chips e microchips que são essenciais na tecnologia avançada de notebooks, celulares, carros elétricos, né? Então, os chips, microchips é uma indústria muito complexa. Eu li num jornal, né, no Valor, que teve uma reportagem falando sobre microchips que precisam de tecnologia que nem se você tiver. Os Estados Unidos quer, por exemplo, fazer um polo de microchips com 50 bilhões de dólares, nem assim é capaz deles conseguirem, porque são anos de know-how, né, de experiência para se criar uma tecnologia dessa, que é depende de várias tecnologias, de espelhos. Por exemplo, nessa reportagem falou que tem uns espelhos lá para fazer um microchip que só tem num lugar na Alemanha, então depende do mundo inteiro. E eu acho que os Estados Unidos estão tentando fomentar a independência de Taiwan para que essas indústrias avançadas de chips também de Taiwan não caiam nas mãos da China. Então tem uma questão militar, né, muito relevante, e tem uma questão tecnológica envolvida também. E bom, em relação à Ucrânia, eu acho que o Putin ele está querendo chamar os reservistas para dar um ultimato no Ocidente, falando que para eles não recuarem, porque nos últimos dias, nas últimas semanas, os soldados ucranianos estavam conseguindo retomar as partes que parece que o objetivo militar do Putin é tomar o leste e fazer uma faixa até a Crimeia ali de pertencer à Rússia. Sem entrar no mérito se isso é válido ou não, né? Né, quem conhece leis internacionais sabe que isso guerras de retomada de território, de avanço de território, elas são abolidas no direito internacional moderno, né? A gente não vai entrar no mérito se ele tem direito de fazer isso ou não, mas o fato é que o Ocidente já disse que não vai aceitar esses referendos e eu acho que o Putin está querendo chamar os reservistas para que não haja uma perda dos territórios que ele já conquistou até agora nessa operação militar russa. Eu acho que a Rússia ela é um estado grande, ela tem o direito de se defender também. A guerra ela é lamentável, né? Houve notícias também de que vários crimes de guerra foram cometidos. Isso nada se justifica crime de guerra também, porque mesmo em guerra os civis eles têm que ser respeitados, os próprios soldados quando capturados têm que ser respeitados. Na Segunda Guerra Mundial, né, se criou uma legislação de crimes de guerra muito avançada. Na Segunda Guerra Mundial também muitos países não respeitaram nem do Ocidente, nem do eixo, não se respeitou os direitos humanos na guerra, né? O que é lamentável. Todas as guerras são lamentáveis, mas eu acredito que ali tem um pouco de culpa dos dois lados, né? O Zelensky ele foi alertado de não entrar na OTAN, né, que era uma preocupação da Rússia, ele não respeitou. Ele poderia ter, na verdade, na minha opinião, essa guerra poderia ter sido evitada se o Zelensky não ultrapassasse vários limites ali também. Apesar dele ter recebido apoio do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos e Reino Unido foram que mais enviou dinheiro, armas avançadas, né, que
deram muitas baixas. A Rússia admitiu 5 mil soldados só de perda, né? Só que a OTAN e o Ocidente falam que os russos perderam cerca de 50 mil soldados. No começo eles mobilizaram 170 mil soldados e acredito que se eles estão, acredito que as perdas são bem maiores do que os oficiais do governo russo. Mas enfim, é lamentável. Essa guerra está gerando uma instabilidade mundial muito grande, preço da energia, o euro está caindo em relação ao dólar, em relação ao real também. O euro sempre valeu geralmente um real a mais que o dólar e agora ele está a menos que o dólar justamente por causa dessa guerra aí na Europa, né? A gente sempre tem que torcer pela paz, pela união dos povos, aí na globalização. É lamentável uma guerra no século XXI. Já temos organismos internacionais suficientes para resolver as disputas entre os países sem a necessidade de uso de armas de guerra, que é uma coisa muito, né? A guerra é um flagelo que sempre teve na humanidade, desde a antiguidade, e quanto mais a humanidade aumentar o nível de civilizatório, é capaz que as guerras sejam um recurso cada vez menos usado, né, sejam pela parte da Rússia e China ou da OTAN, para resolver os conflitos. E é isso, um abraço a todos os seguidores do canal Chester News e vamos ver aí se, né, eu acredito que a ameaça de uso nuclear do Putin, não que ela seja um blefe, mas eu acho que é para evitar que ele não consolide a vitória desses territórios que já estão ocupados, porque a Ucrânia estava conseguindo avançar nos territórios que o Putin já estava meio que considerando ali que já era o objetivo da operação militar russa dele. E é isso, um abraço a todos do canal Chester News. Tenham uma ótima semana aí para todos.